Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje está com eco. Ô Pablo, tá com eco aqui? Vocês estão sentindo aí? Tá dando um eco aqui, são efeitos especiais. É efeito especial isso? Então sejam todos muito bem-vindos. Tá, melhorou o eco. É a vibração do Eduardo, é a vibração tão positiva que tá dando eco, que esse eco chegue a cada um de vocês. É isso aí, efeitos especiais. Ó, o convidado já se entregou. Ó. Quem tá no radinho de pilha, não sei se lembra da voz dele. Nosso Rafael Siqueira, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meus caros amigos, meus queridos amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria retornar a esse espaço de convivência, de conversa fraterna. Eu quero dizer que eu estou aqui hoje para conversar com cada um de vocês e trazer, assim, a minha colaboração, sempre dentro das minhas possibilidades, mas de forma a ajudar, a conversar e nós possamos ter aí um papo bem esclarecedor. É isso aí, o Rafael está aqui hoje para falar de um tema muito importante. Eu sempre que eu vou pensar num tema para ele, eu falo assim, vou pegar um tema bem fácil, né? Para ele ficar bem tranquilo. E o tema de hoje é o seguinte: crianças e adolescentes em busca do sentido existencial. É isso mesmo, as crianças, os jovens, eles estão em busca de um sentido para a vida. E muitas vezes eles não estão encontrando. E é por isso que muitas crianças, muitos jovens estão se deprimindo. E infelizmente, muitos suicídios têm acontecido. O que nós podemos fazer para auxiliar as nossas crianças e os nossos jovens? Como a doutrina espírita pode servir como um farol para essa criança e para esse jovem? Então o Rafael está aqui hoje para falar deste tema. Imagino que vai ser um tema que vai despertar aí muitas participações, porque os pais, os responsáveis, estão muito preocupados com a questão da criança e do jovem. O que está acontecendo com as nossas crianças? O que estaria acontecendo com os nossos jovens? Conversávamos aqui antes de iniciar o programa e o Rafael dizia que nunca tinha visto, e eu também tenho dito isso, o momento que nós estamos vivendo. Mesmo a gente, estamos sentindo na pele a pressão que estamos vivendo. O que dirá as nossas crianças e os nossos jovens? Pessoas de casa espírita, médiuns, pessoas que são muito mais preparadas, passando por dificuldades imensas. Se para nós está difícil, imagina vocês, uma criança, um adolescente, que está enfrentando esse turbilhão de acontecimentos, de pressões de todos os lados, eles que vivem num mundo globalizado, que têm acesso a coisas que nós não tínhamos na nossa época. Como lidar com isso tudo? Então, esse é o nosso programa de hoje. Você pode participar com a gente, o pessoal já está aqui chegando firme e forte. Pessoal do radinho de pilha, do radinho elétrico, liga pra gente, a Xelinha já está a postos para atendê-los no telefone 3386-1400, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Então você que está aí no seu radinho, vai lá, liga pra Xelinha, manda sua mensagem que ela envia pra gente aqui. Ou, se você quiser, pode mandar mensagem direto, é até mais fácil, pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633. Lembrando que tanto para ligação quanto para o WhatsApp, se você for de fora do Rio de Janeiro, colocar o código 21. Então, nosso abraço imenso aos nossos amigos que nos acompanham pelos 1400 kHz AM no radinho. Para você que não consegue ouvir no radinho, você pode nos acompanhar pela internet através do nosso site radioriodejaneiro.digital. Mole, radioriodejaneiro.digital, opção ouça ao vivo ou assista ao vivo. Não há necessidade de nenhum aplicativo. Entrou no site radioriodejaneiro.digital, você vai poder escutar a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Também estamos ao vivo aí pelas plataformas das redes sociais, Facebook e YouTube. Tanto pelo Face quanto pelo YouTube, você também pode mandar o seu comentário, a sua pergunta. E, sobretudo, a rede social torna você em uma pessoa fundamental que pode nos auxiliar na divulgação da rádio.
No Facebook você pode compartilhar o programa e no YouTube você não pode esquecer de dar o famoso like, aquele dedinho para cima, o joinha, porque isso impulsiona o vídeo. E claro, se não for inscrito no canal do YouTube, inscreva-se. Dito isto, vamos à nossa matéria. Matéria que foi publicada aqui pelo jornal O Tempo, na sua edição online. E o título já diz tudo: autolesão e suicídio entre crianças e adolescentes. Autolesão e suicídio entre crianças e adolescentes. A cada dia, cerca de 8 meninos e meninas de até 19 anos tentam tirar a vida em Minas Gerais, segundo o levantamento do DataSUS. Isso é o que chega ao DataSUS, né? São dados concretos, mas nós sabemos que muita coisa não chega ao DataSUS, são as subnotificações. E a matéria diz o seguinte aqui, deixa eu aumentar a letra que eu estou meio sem óculos aqui, tá difícil. Os pensamentos suicidas... essa matéria foi escrita pela Keila Ariadne, a Tatiana Lagoa, a Isabela Ferreira Alves e Rafael Rocha. E diz o seguinte: os pensamentos suicidas que rondam a cabeça de pessoas adultas, preocupadas com emprego, pandemia, perdas, morte, também tiram o sono de crianças e adolescentes. E vidas, só em Minas Gerais, a cada dia, quase 8 meninos e meninas com até 19 anos tentaram se matar no ano passado, ou 2.835 no total. E o pior, 107 efetivaram o ato e se foram precocemente, de acordo com dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil. Estamos falando de Minas Gerais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o suicídio é uma das 5 principais causas de morte entre jovens com idade entre 15 e 19 anos. Uma geração que grita por ajuda, mas nem sempre é ouvida. Essa frase aqui, guardem, né? Estou até destacando ela aqui, né? O Rafael comentar daqui a pouco, porque nós estamos tão presos aos nossos próprios problemas que nós muitas vezes não enxergamos que estes jovens, essas crianças, estão gritando por ajuda, mas não são ouvidos. Porque os pais muitas vezes também estão muito mal. Os pais estão doentes e não conseguem enxergar o que está acontecendo com seus próprios filhos. Aos 18 anos, continua a matéria, eu comecei a apresentar quadros de depressão e problemas emocionais. Sempre ouvia que era para chamar a atenção. Drama. Mas eu sentia que minha vida não fazia sentido, conta André Porto Gomes, agora com 22 anos. Quando fez 19 anos, ele tentou desistir da vida. Depressão é uma coisa muito forte e faz a gente acreditar que não vai chegar a lugar nenhum, explica o jovem. A OMS estima que metade dos problemas de saúde mental aparecem antes dos 14 anos. Alguns pais me falam que as crianças estão fazendo determinadas coisas para chamar a atenção. Eu pergunto a eles se estão prestando atenção, porque pode ser que alguma coisa esteja acontecendo. Tem aumentado os quadros de autolesão de adolescentes, sem a intenção de se matar. Isso é verdade. Muitos pais às vezes me procuram em desespero porque descobriram que os filhos estão praticando a autolesão. E a primeira coisa que eu tento tranquilizá-los, porque o medo deles é que o filho vai se matar a qualquer momento, é de que normalmente, claro que você tem que atender o jovem, tem que ouvi-lo, mas normalmente ele não quer se matar. O jovem que está praticando a autolesão é uma forma dele tirar um pouco da angústia. É como se a dor física diminuísse um pouco da dor emocional. Tá? Mas o Rafael também já vai explicar isso. Ele é quase psicólogo, ele já está no 4º período? 4º período. Está chegando lá. Vamos trabalhar juntos ainda, hein? Então vamos seguir aqui. Tem aumentar, tá? Vamos aqui. Quem fala isso é a psicanalista Cristiane Ribeiro. Segundo o neuropsicólogo
e estudioso de saúde mental de crianças e adolescentes, Hugo Monteiro Ferreira, as vulnerabilidades emocionais podem levar os jovens a terem comportamento de risco. Alguns exemplos são a autolesão e a participação em jogos perigosos que se propagam na internet, com o desafio do apagão, prender a respiração até desmaiar. Típico de jovem, né? Uma menina de 10 anos morreu durante esta brincadeira. Precisamos ficar atentos ao que os nossos filhos fazem na internet. Eu vejo alguns pais que tentam impedir as crianças e os jovens de usar a internet. Não é por aí. Esse não é o caminho. Até porque eles vivem num mundo conectado. Ele vai para o colégio, o coleguinha está usando. Então, por mais que você impeça em casa, ele vai ver lá. É muito melhor o filho usar a internet, usar o seu smartphone com a supervisão dos pais, do que ele usar na escola do amiguinho. De uma forma ou de outra, ele vai entrar em contato com esse novo mundo. Uma revisão de 36 estudos, continuando aqui a matéria do jornal O Tempo, realizados em países como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, foi publicada em um periódico internacional recentemente e mostrou que 1 a cada 5 adolescentes já se machucou propositalmente para trazer alívio emocional. André também faz isso repetidas vezes. As crises vinham e, quando passavam, deixavam rastro de dor. Já saí andando sem rumo, já quebrei meu quarto todo. Já cortei meu braço e tive crises de choro sem parar, lembra ele. Para ele, a dor física amenizava a da alma. E aos 21 anos, atentou contra a própria vida mais uma vez. Suicídio não é escape. Saída sem nem solução. Mas você está tão triste que acha que acabar com tudo vai ser melhor. O depoimento dele é exatamente o que eu escuto de muitos jovens. Ninguém entende ou te dá apoio. Às vezes é complicado ter forças para levantar todo dia. Estou aprendendo a ter esperança, que vou conseguir realizar o que eu quero fazer, diz ele. Quando o assunto são tendências suicidas, não existem regras, mas algumas ações podem ajudar a amenizar o sofrimento do outro. Os pais não devem julgar, porque podem passar a impressão de que não estão dando importância aos problemas dos filhos. É preciso mostrar empatia e criar momentos propícios ao diálogo, explica o psiquiatra Diego Tinoco. Ele é coordenador da Comissão em Defesa do Paciente da Associação Mineira de Psiquiatria e membro da equipe técnica do Renova Galba. Vamos dar uma paradinha aqui. Não, se bem que falta só... Deixa eu ler só mais um pedacinho para vocês, que a matéria é tão importante que vale a pena. Terminando aqui o último parágrafo. As conversas precisam ser ampliadas agora, durante a pandemia. Há um abismo na socialização dos jovens, em uma fase em que eles precisam do contato com o outro, para a constituição de identidades, diz a psicanalista Cristiane. Em cartilha sobre o suicídio na pandemia, a Fundação Oswaldo Cruz alertou para o risco de o isolamento associado às incertezas, ao medo de perder entes queridos e à crise econômica levar a uma piora do sofrimento e dos problemas de saúde mental, principalmente depressão e ansiedade, aumentando o risco do comportamento suicida. Então eu peço desculpa a vocês por ter lido a matéria um pouquinho longa. O assunto é muito sério, a matéria eu acho que está muito boa, muito elucidativa, mas é claro que agora a gente vai buscar aqui a visão da doutrina espírita, que vai enriquecer muito o entendimento sobre essa questão que está levando muitos jovens à autolesão e ao suicídio. Rafael Siqueira, a palavra é sua. Muito boa tarde, mais uma vez. Eu peço a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que possam nos envolver a todos e nos manter em vibrações de paz. Sobre esse assunto, meu amigo Eduardo, essa questão do suicídio, da autolesão nos jovens, eu quero destacar inicialmente aí 5 causas ou 5 fatores.
Na tarde de hoje eu quero mais ouvir vocês do que necessariamente ficar aqui falando, porque é nessa troca, nessa conversa, que a gente vai conseguindo chegar a melhores objetivos. Mas numa fala inicial, eu quero trazer aí 5 percepções dentro da doutrina espírita. E uma causa que leva à automutilação, ao suicídio, a esse enfraquecimento espiritual dos nossos jovens, é exatamente uma causa de que nós somos espíritos, nós não somos corpos. E observem, nós estamos num mundo de provas e expiações. É uma segunda escala de mundos entre as categorias de mundos habitados. E que tipo de espíritos habitam esse mundo? São espíritos ainda endividados. São espíritos que ainda não avançaram na sua parte moral. É um mundo ainda onde predomina o mal e os espíritos estão aí às lutas pela sua redenção. Então, é típico desses espíritos terem os mais variados desafios, terem a vida permeada de dissabores, de necessidades de conquistas, e muitas vezes isso se expressa na forma de ansiedades, na forma de angústias. Quando o psiquismo é frágil, isso pode desbordar para uma tentativa de suicídio. Isso é típico do mundo que nós estamos vivendo. Um outro fator espiritual é aquilo que nós chamamos de obsessão. É quando uma mente desencarnada começa, numa ação persistente, trazer suas influências, trazer uma perseguição aos nossos jovens, às nossas crianças, fazendo com que elas, ante a presença daquele obsessor, possa desenvolver ansiedades, possa desenvolver esses ímpetos suicidas. Mas o que nós temos que saber é que, da mesma forma que nós somos um espírito e temos esses obsessores, igualmente nós temos os nossos benfeitores espirituais. Passando por uma segunda causa, uma causa fisiológica, meu amigo Eduardo, porque a gente sabe que o nosso corpo físico, ele é composto de células, de tecidos, ele tem todo um aparato que deve funcionar harmonicamente. E na nossa estrutura cerebral, existe entre um neurônio e outro, o neurônio é a nossa célula cerebral, determinadas substâncias chamadas neurotransmissores. Eu gosto de citar sempre 3, que talvez sejam aí as mais implicadas nesses processos de depressão, de ansiedade, que é a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, e existem vários outros. Nós sabemos que esses casos de problemas psíquicos, principalmente a depressão, que é a principal causa da depressão, existe um desajuste nesses neurotransmissores, ora numa quantidade excessiva, ora numa quantidade diminuta. Então, é necessário recompor, reestruturar essa bioquímica cerebral. Então, sendo a causa fisiológica, precisa de tratamento. E esse tratamento, às vezes, precisa vir através dos remédios. De um bom psicólogo, para ajudar aquele jovem a ressignificar as suas emoções, a ver a vida sob novos prismas, mas tratando-se de uma depressão moderada, de um transtorno de moderado a grave, também precisa tomar um remédio. Uma terceira causa que eu trago é uma causa mais voltada ao psicológico do nosso jovem que está inserido num mundo materialista. E o que nos diz esse mundo materialista? Que eu valho por aquilo que eu tenho. Eu valho quando eu consigo dominar pessoas, quando eu consigo ser o vencedor, o número 1, quando eu consigo ser um destaque. Nós temos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Será que dá para todo mundo ganhar? Será que dá para todo mundo ser o Ayrton Senna e ficar sempre no primeiro lugar? Será que há espaço para todo mundo ser o medalhista de ouro, estar sempre competindo? Imaginem se eu e o Eduardo ficássemos aqui agora disputando quem é que vai falar melhor, quem é que é o melhor psicólogo. Mas o mundo estimula isso, porque o mundo ainda é essencialmente materialista. E qual a postura nossa dos espíritas? Saber que nós somos espíritos imortais e que seguimos Jesus, que nos diz que os verdadeiros valores são os valores morais. O meu valor é por aquilo que eu sou, é pelo bem que eu faço, é pelo quanto que eu consigo desenvolver do meu espírito imortal. É bem certo que eu estou no mundo, estou no meu trabalho, eu tenho as minhas obrigações de natureza material, mas quanto mais eu buscar essencialmente as coisas do mundo, eu posso ir me frustrando, porque não há espaço só para vencedores. Eu preciso ter a compreensão que vencedor é aquele que vence a si próprio. Uma quarta causa, Eduardo,
é a família, e você já trabalhou isso. Porque quando eu tenho um jovem com problemas, usualmente eu tenho uma família problemática. Porque muitas vezes nós vemos a ponta, o jovem, a criança, mas eu deixo de ver que as referências daquele jovem e daquela criança também estão problematizados, ou seja, a criança, ele costuma olhar para o seu pai, para sua mãe, e são os seus ídolos, são as suas referências. Se eu tenho um ambiente familiar atormentado, eu não consigo criar uma estrutura para que aquele jovem possa desenvolver-se harmonicamente, desenvolver o seu psiquismo. Então, quando eu vou tratar o problema de um jovem, evangelizar um jovem, eu preciso igualmente evangelizar toda a família, cuidar de toda a família. Por isso, hoje, nós já trabalhamos, Eduardo, não só com um viciado, mas com a família do viciado. Não só com uma pessoa que se fez dependente do álcool, mas de uma família, porque isso atinge todo o tecido da família. Uma quinta causa que tem sido bastante trabalhada nos dias atuais é a ausência de sentido. E há um grande psiquiatra que também se fez um grande psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele nos diz que uma vida não é possível sem que tenha um sentido. E quando nós buscamos a vida dos nossos jovens hoje, elas estão sem sentido. E por quê? Eles não sabem o que dão colorido às suas vidas, sejam porque querem atingir somente os objetivos do pai, os objetivos da sociedade e perderam as próprias referências. O que o nosso jovem gosta de fazer? O que dá sentido à vida dele? Nós precisamos estimular os nossos jovens a fazer algo que preencha a vida deles e que dê uma espécie de humor, de colorido à sua própria existência. O jovem precisa ser estimulado na prática esportiva, na prática das artes, a levantar-se muitas vezes daquelas horas interminas nas redes sociais, que às vezes varam a madrugada, ou aquele videogame que vai consumindo os olhos do nosso jovem, que ele fica 3, 4 horas jogando para fazer outras coisas, levá-lo para alguma atividade de natureza assistencial, para que ele veja o ser humano, para que ele interaja com o ser humano, interaja com a natureza e ele sinta que ele tem um lugar no espaço, que ele não é apenas um jovem dentro de casa, abandonado no seu videogame, na sua rede social. A nossa vida tem um sentido. Então, meu amigo Eduardo, num papo inicial eu trouxe aí 5 causas para agora a gente começar a debater e discutir. Vamos trazer aqui também uma passagem do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, até para nós entendermos esse momento, tanto da criança quanto do jovem, em relação a esse despertar espiritual, né? Porque, conforme diz o livro de Hermínio Corrêa de Miranda, nossos filhos são espíritos. E essa é uma visão que a psicologia muda completamente quando ela entende que aquela criança, ela não é somente uma criança, ela é um espírito reencarnado. A psicologia transpessoal, graças a Deus, ela vem trazendo esse entendimento para a psicologia tradicional, ainda enfrentando muitas barreiras porque ela não encontra muita facilidade em adentrar a universidade. Imagino que na sua grade de estudos não deve constar a psicologia transpessoal. Não consta. Nem como eletiva. Nem como eletiva. Eu já dei uma olhada na grade da faculdade como um todo, não consta. A gente lamenta profundamente porque hoje em dia tudo são os extremos, né? A nossa ciência, ela não pode ser dogmática, ela tem que estar aberta ao contraditório. E a psicologia transpessoal, ela traz conceitos que, de certa forma, incomodam demais a psicologia tradicional. E os nossos companheiros que dominam o Conselho Federal de Psicologia, né, no nosso país, e os conselhos regionais, eles tentam a todo custo evitar que a psicologia transpessoal, mesmo como uma disciplina eletiva, né, sem grande relevância dentro do contexto curricular, mesmo assim eles não permitem. Então a pessoa que quer conhecer sobre a psicologia transpessoal, ela precisa, após a sua formação, fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização em psicologia transpessoal. Mas ela vai trazer este entendimento e não tem nada a ver com o espiritismo, apesar de trazer muitos conceitos que nós já conhecemos. Os teóricos da psicologia transpessoal, que surge a partir da quarta força em psicologia, que é a psicologia humanista, com Carl Rogers, podemos dizer que de certa forma até o próprio Jung foi um precursor, infelizmente ainda não encontram muito campo. Mas nós sabemos, né, como espíritas e também os psicólogos transpessoais, de que
a criança, ela é um espírito. E, portanto, em algum momento, Kardec vai na questão 385 trabalhar isso, ela vai despertando os conteúdos inconscientes, como diria Freud. E quando esses conteúdos inconscientes de vidas passadas vão surgindo em forma de sentimentos confusos, de tendências, ela fica muito perdida. Então vamos ver aqui a pergunta de Kardec para o Rafael comentar. Kardec colocou o seguinte para os espíritos. Questão 385 de O Livro dos Espíritos. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? A gente está falando aqui, gente, do século XIX. E ele já tinha uma atenção sobre essa realidade. Se isso naquela época ficava muito claro, nesse limiar da fase infantil para a adolescência, imagina no mundo moderno, onde a criança ela é muito mais estimulada do que no século XIX. Né? Vamos imaginar a criança e o adolescente no contexto do século XIX, sem internet, sem mundo globalizado, sem essa pressão que nós vivemos, e eles já observavam que a criança, numa determinada época, chegando à adolescência, parece que modificava completamente. E Kardec pergunta, é o espírito que se modifica? Responderam os benfeitores espirituais. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. O próprio Freud se perguntava o que acontecia no desenvolvimento do ego. Por que alguns reagiam de uma maneira e outros reagiam de outra? Era um questionamento que o Freud fazia. E aqui os espíritos dão a resposta. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Isto é, aquelas tendências que ele traz do passado começam a aflorar, para o bem ou para o mal. Continua a resposta dos espíritos. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhe tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. E aí, Rafael? Vamos lá. O bom do Eduardo é que ele aprofunda e deixa a batata quente na minha mão. Gente, é o seguinte, para aclarar para vocês, ele falou de uma quarta onda em psicologia. Eu quero trazer quais são essas ondas para, enfim, a gente chegar no que ele me perguntou. Existe uma primeira onda em psicologia que é a psicanálise, a psicologia que foi trazida por Freud. E qual foi o grande contributo de Freud? Quando ele descobriu que existe uma parte em nós que não está a nível consciente. Existe uma parte inconsciente, e esse inconsciente, ele intervém na nossa vida de uma forma que a gente não se dá conta. Diz Sigmund Freud que esse inconsciente pode ser comparado a um iceberg. Imagine um iceberg, aquela pedra de gelo que tem no oceano. O nosso inconsciente é o que está na parte de baixo. O nosso consciente é o que está na parte de cima. Ou seja, nós temos muito mais coisa no nosso inconsciente do que no nosso consciente. Só que Sigmund Freud, ele parou até na vida uterina, porque ele não foi em vidas passadas. Daí o grande contributo da doutrina espírita, porque nós sabemos que aquilo que está no nosso inconsciente não remonta até o útero, mas remonta a vidas passadas, porque nós já erramos, já acertamos, já prejudicamos outras pessoas e isso de uma forma interfere naquilo que nós somos hoje. Existe uma segunda onda em psicologia, que é a psicologia do comportamento ou behaviorismo em inglês, que trabalha com uma forma mais científica em psicologia. Um estímulo gera uma resposta. Então o ser humano, ele é calcado em estímulos. Se eu estimulo ele a agir de uma forma, ele vai agir. Então os psicólogos começaram a ver que um estímulo positivo gera uma reação positiva. E da mesma forma, um estímulo negativo ou uma falta de estímulo pode gerar uma consequência diferente. Existe uma terceira onda em psicologia, trabalhada por Carl Rogers, por Abraham Maslow, entre outros, que é a psicologia humanista, centrada no ser humano. Porque nós somos pessoas com sentimentos, com emoções, e precisamos ser entendidas tal qual nós somos,
sem intolerâncias, sem fazer divisões, preservando a nossa intimidade e os nossos valores. Até chegar numa quarta onda em psicologia que os espíritas, Joana de Ângeles escreve 16 obras da sua série psicológica, fazendo uma ponte entre essa quarta onda e o espiritismo. Mas é bem certo que a academia ainda não aceita essa quarta onda, que é a psicologia transpessoal, que trabalha com a realidade do espírito, porque não há como pensar num corpo físico sem um espírito, algo imanente que traz influências nesse corpo físico. Poderíamos citar Stanislav Grof, o tcheco, Roberto Assagioli, o italiano, o próprio Abraham Maslow, que traz na sua pirâmide das necessidades, o topo da pirâmide, a autorrealização, e essa realização seria, em sua essência, de natureza espiritual. Então, essa quarta onda em psicologia, ela é apanhada pelo espiritismo para dizer que nós somos espíritos e sem a compreensão do espírito, sem a compreensão das vidas passadas, nós não conseguimos entender o presente. Trazendo isso para a pergunta que o Eduardo me fez, o que é uma criança? Aquelas bochechas rosadas, aquele olhar que nos cativa, são espíritos imortais. São espíritos que já viveram antes, que já erraram antes. Às vezes, o meu filho é uma pessoa que eu prejudiquei antes, que eu matei numa vida passada. Ou às vezes é um grande benfeitor da minha vida. Às vezes o meu filho hoje é um antigo inquisidor, um antigo cruzado, ou um grande benemérito da sociedade. Imaginem a mãe de Hitler. Agora imaginem a mãe de Francisco Cândido Xavier. Nossos filhos não são vossos filhos, são os filhos da ânsia e da natureza por si próprios. Vêm através de nós, mas não são vossos. Nas palavras do poeta Khalil Gibran, ou seja, quando olharmos para as nossas crianças e para os nossos jovens, eles não são frutos do acaso, nem decorrem de uma tábula rasa, como diz o filósofo John Locke. Se já viveram antes, trazem os seus vícios. E por que isso costuma ocorrer na adolescência, meu amigo Eduardo? Por uma razão muito simples. Nos diz André Luiz, e principalmente o benfeitor Emmanuel, numa obra chamada O Consolador, que eu deixo como sugestão de leitura, questão número 109, para que vocês possam ir ler, dá para baixar inclusive na internet, que o período da infância é um período onde o espírito está ainda reencarnando, ou seja, célula a célula, o perispírito vai se ligando ao corpo. Então ele está ainda meio que perturbado. Ele não tem na sua completude as potências do seu espírito. Então ainda ele não tem as suas tendências, ele ainda não se aperfeiçoou da forma como era antes e ainda não atraiu aqueles que com ele viveram. Aqueles que ele fez bem, aqueles que ele fez mal. Quando chega na adolescência, meu amigo Eduardo, o espírito já está assentado no corpo físico, aí ele começa a recuperar a personalidade de ontem. A personalidade viciosa, a personalidade cheia de máculas. E daí muitos pais dizerem que não é nem adolescência, é aborrecência. Porque parece que nós não conhecemos os nossos jovens. Em verdade, nós estamos conhecendo nesse período. E ressalta também o período, a importância do período da infância, que é o momento de nós semearmos para quando chegar na adolescência, ele conseguir, com a influência do passado, já ter nova semeadura do presente. Mas volvendo à explicação, na adolescência ele retoma a sua personalidade pretérita, está cheio de hormônios típicos dessa fase da vida, e aqueles que são os seus inimigos do passado agora o reencontram. Agora começam a obsediá-lo. Então é um período dos mais difíceis, porque se ele não estiver numa família estruturada, que lhe dê um suporte, não tiver o suporte de uma casa religiosa, uma religião qualquer que seja, ele pode se desestruturar. Daí vem uma das coisas que é mais comum no dia de hoje, chamada ansiedade. E a ansiedade, meus amigos, não é um sentimento que eu tenho somente por aquilo que vai acontecer. Existe uma ansiedade generalizada que nós não conseguimos nem explicar, porque é uma coisa que vai consumindo os nossos jovens. E ele começa, para drenar essa ansiedade, se mutilar, participar desses jogos como o da baleia azul, como o jogo da respiração, eu prendo a respiração até cair, porque na verdade são aquelas pulsões, aqueles íntimos, aquelas energias internas que envolvem e ele não consegue lidar. Daí o nosso jovem procurar o suicídio e o número dos suicídios nos dias atuais serem tão volumosos. Qual é a proposta?
cuidar do nosso jovem, acolher o nosso jovem e o nosso adolescente, dar o suporte de uma família, o suporte de uma visão religiosa que olhe para ele como um espírito imortal, não como um bibelô, não como alguém que está sempre certo, porque se nós não corrigirmos e educarmos, ele se torna um tirano, porque ele já foi um tirano antes. E remontando a frase, é uma geração que grita por ajuda e precisa ser ouvida, e precisa ser acolhida, mas com responsabilidade, para que aquele jovem possa vencer o mundo, mas sobretudo vencer a si próprio. Enquanto você fala aí, eu tô aqui peneirando, né, muitas mensagens. Imagino que hoje não vai ser fácil da gente dar conta de tantas participações, mas vamos começar aqui mandando alguns abraços para Patrícia Colodete, Enzo Colodete, meu irmão Luiz Felipe Coelho, um grande abraço. Que Deus abençoe o nosso irmão Luiz Felipe Coelho, sua mãezinha Ângela. O Marcelo Terra do Andaraí, um abraço. Minha querida Marlene Risso, a Cláudia Risso. Aqui a participação da Gisele Costa também. Boa tarde, Eduardo e Rafael juntos. Podem ficar a tarde inteira, por favor. Ele pode, eu não posso. Olha, não. Eu tô de férias hoje. Ele tá de férias. É um prazer estar com vocês, viu? É um prazer maior estar do lado do meu amigo Eduardo. Gente, eu vou pagar o almoço dele hoje. Opa, gostei disso. A Ana Maria Correia, boa tarde, de Piatã, Chapada Diamantina, na Bahia. Aí, eu tô de férias, não quer ir na Chapada Diamantina, não? Um abraço pra Bahia, esse estado maravilhoso. Isso aí, ó. Carlos Vinícius, lá do Centro Espírito Humildade e Amor, em Irajá. Um abraço, Carlos, e a todos os nossos amigos do Humildade e Amor. Ele diz: estar no mundo sem ser do mundo. É não se envolver nas questões de consumo e cobrança de resultados que impõe a sociedade, em especial via internet. Ele levantou uma questão aqui importante, o Carlos Vinícius, sobre a questão da cobrança de resultados. E aí eu tenho atendido muitos jovens, o Rafael, e prezados amigos ouvintes e internautas, que se sentem muito pressionados. Eu tenho um jovem que nem começou o ensino médio, pra você ter uma ideia, e ele já está preocupado com o Enem. Eu sei que os pais querem o melhor para os seus filhos. E hoje em dia, no mundo competitivo que nós vivemos, quanto mais estudo o filho tiver, maior a chance dele conseguir uma colocação profissional, ter uma vida mais estável. Só que muitas vezes os pais não percebem que o filho não aguenta essa pressão. E eu vejo jovens completamente angustiados. Gente, a pessoa nem começou o ensino médio e já está angustiada pelo Enem. Eu até questiono, né? Quem sou eu? Né? Não sou nenhum pedagogo, não sou nada disso, mas esse nosso modelo de ensino me preocupa. Porque as crianças se sentem muito... O meu filho está numa escola particular que eu mesmo fico olhando o que ele tem de dever de casa. Às vezes, ainda bem que é a minha esposa que toma conta, porque nem eu às vezes entendo o que está ali. Os professores cobram coisas que eu falo assim, Jesus, eu acho que eu sou um semi-analfabeto, porque e ele, se bobear, sabe mais do que eu em algumas coisas. Mas eu sinto que é uma pressão que é colocada em cima da criança, uma criança que está no 2º ano, que é muito forte. Não por acaso, muitos pais têm optado pela escola montessoriana, que tem uma outra visão, que tem uma outra metodologia. Mas são muito poucas escolas com essa metodologia montessoriana e são muito caras. Não tem acesso. E aí, Rafael, os jovens estão se sentindo muito pressionados pelos pais. Não que os pais façam por mal, repito, os próprios filhos colocam, eu sei que meu pai e minha mãe querem o melhor para mim. Mas a angústia, o medo pelo resultado, e eu lembro que na minha época, minha mãe deve estar ouvindo, ela vai lembrar disso, eu fazia uma prova, eu passava mal enquanto eu não sabia o resultado da prova. Eu sempre fui muito ansioso. Eu lembro que uma vez ela chegou a ligar para a diretora, para pedir à diretora, fulana, por favor, vê se você consegue ver a nota do Eduardo, que ele... Então, isso naquela época, e olha que meus pais não me pressionavam, eu me pressionava. E agora, com essa pressão toda de Enem, quantos jovens, Rafael, estão entrando em depressão? Jovens que estão buscando drogas. Eu vejo muito jovem me falando, Eduardo, eu estou usando maconha porque eu não aguento. E aí, Rafael? Primeiro eu quero mandar
enviar, né, gente? Porque aqui a gente conversa. Eu quero enviar uma mensagem para os pais. Ame mais e cobre menos. Seu filho não é uma máquina. Tenho conversado muito isso com a minha esposa, porque a cobrança hoje, meu amigo Eduardo, é desde pequeno. Para entrar num colégio hoje, de pequenininho, já faz o vestibulinho. Imagine, uma criança de 5, 6, 7 anos... Isso é uma loucura. ...tendo que fazer um vestibulinho. Uma criança, uma menina que está brincando com a Barbie, um menino que está puxando o carrinho, ter que entrar nessa neura. Gente, nós não podemos deixar que a sociedade nos imponha os valores. A gente não vai ficar refém da sociedade, mas a gente está inserido nela, a gente vai fazer o que é possível, mas mantendo a rigidez, mantendo a paz dentro da nossa família. Então, nossos filhos não são máquinas. Vamos amar os nossos filhos, vamos passar responsabilidade para eles, mas não vamos trazer esse grau de ansiedade, esse grau de neurose desde cedo, porque isso pode desembocar nas mais variadas doenças, uma ansiedade, uma depressão, um excesso de cobrança que pode virar uma automutilação até chegar num ímpeto suicida. Agora eu quero conversar com o jovem. Você é mais do que isso. Você tem outros valores. Você não precisa necessariamente passar em tudo, tirar 10 em tudo, ser o primeiro. Se perder uma vez, você terá outras vezes. Eu sei que o mundo vai te cobrar que você passe, que você consiga o melhor espaço, que você esteja sempre apto para todas as coisas, mas você pode trabalhar-se interiormente para saber que a vida é mais do que isso. Então, jovem, você pode trabalhar isso internamente, interiormente, e busque ajuda. Ajuda de um profissional, ajuda de uma juventude espírita, porque eu também, Eduardo, eu era terrível, comigo mesmo. Porque se eu não tirasse 10 em todas as provas, como eu me cobrava? Como eu muitas vezes sentia vontade de me mutilar. O que me ajudou muito, Eduardo, foi quando eu entrei na Mocidade Espírita. Porque aí eu comecei a sair com outros jovens, ter divertimento e comecei a entender que a minha vida não era tão somente os 10 que eu tirava. Não era tão somente ser o primeiro, receber aqueles aplausos, estar sempre em conformidade com aquilo que eu achava que esperavam de mim. Porque isso, muitas vezes, nós vamos criando uma espécie de sensor que está na nossa cabeça. É bem certo que a sociedade reforça tudo isso, mas nós colocamos esse sensor na nossa cabeça. Um modelo de cobrança que só prejudica a nós mesmos. Ser responsável, mas sem cobrar. Viver de uma forma mais leve para que nós tenhamos saúde, alegria e paz de viver. E jovem espírita, você está no mundo para estudar, para fazer o seu vestibular, para ter a sua profissão, mas sobretudo para viver. E viver é viver com leveza, porque senão você passa no vestibular, ganha uma úlcera, ganha um processo depressivo e vai precisar depois tomar remédio e nem vai usufruir das conquistas que você logrou. É isso aí, tem uma participação muito importante. Vamos voltar a esse tema, mas eu estou tentando filtrar aqui algumas participações importantes. O Alexandre Menezes, ele faz um desabafo aqui conosco, e eu sempre digo que a Rádio Rio de Janeiro é uma grande família. E ele diz, estou com muita dificuldade de continuar a vida, né? Ele está com dificuldade de continuar a vida, ele sente desesperança. É uma desesperança constante. Às vezes eu tomo impulso para mudar, mas logo vem o desânimo. E aí, o nosso Rafael, o que dizer para o Alexandre, ele está com muita dificuldade em continuar a vida dele, ele sente muita desesperança, ele até tenta mudar, mas o desânimo parece que sempre toma conta dele. Meu querido Alexandre, se eu estivesse próximo de você agora, eu te daria um abraço. E não tome isso como uma atitude piegas, tome isso como uma frase de que a sua vida é importante, de que você é importante e de que a primeira pessoa que deve se valorizar, se estimar, é você próprio. Porque veja, você em algum momento deixou de achar que a sua vida é valorosa, que as suas coisas são positivas, que você tem o seu lugar no espaço e você precisa recuperar esse alto amor, esse sentimento de valia por você mesmo e seguir em frente. Talvez você precise de uma ajuda. Eu precisaria fazer uma anamnese, conversar mais com você, saber as razões, mas
Para eu te dar uma mensagem aqui agora, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem daquele que quer te ajudar, daquele que pode te dizer que você tem ao seu lado Jesus, os benfeitores espirituais e que você tem tudo para sair dessa, mas você precisa se ajudar no primeiro lugar. Há uma frase do Evangelho de Jesus que nós tiramos lá de Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando os escribas e os fariseus vão até Jesus para colocá-lo em prova, colocá-lo em teste, e Jesus resume toda a lei antiga e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, estime-se, valorize as suas coisas, valorize a sua vida, porque esse élan, esse entusiasmo está dentro de você. É bem certo que às vezes nós precisamos que alguém resgate. Se você precisar que alguém te ajude, procure ajuda. Você terá sempre a sua casa espírita, você terá sempre a Rádio Rio de Janeiro, você terá sempre amigos que podem te abraçar neste momento. Eu e o Eduardo aqui agora estamos mandando um abraço para você. Os nossos ouvintes aqui já estão se solidarizando com você, Alexandre, a Sônia Maia Abraão, está dizendo: Deus abençoe e proteja o Alexandre, fazendo despertar e sentir que viver é a melhor opção. A Flávia Freitas também: Alexandre Menezes, você é um ser importante, pois Deus o criou, então acredite nesse amor de Deus. Nossos ouvintes são maravilhosos, entendeu? Estão aqui já se solidarizando com o nosso irmão. Mandar abraço aqui para Rodrigo Bernardo, querido amigo, irmão, um abraço para você, a nossa Ritinha também, a todos lá da União Espírita Carlos Chagas, a Daniele Baptista, sensacional vocês, estou amando o programa lá de Valência, na Espanha. Um abraço, Daniele, que Deus te abençoe aí. Como fala abraço em espanhol? Meu amigo, é contigo, falar várias línguas. Buenas tardes. É isso, depois tu vai, como é que é? Buenas tardes. Buenas tardes. Então tá bom. Professor, como ela chama? Daniele Baptista. Daniele Baptista. Buenas tardes. Isso. Eliane Fonseca. Penso que os pais são tão despreparados, sem contar que aqueles que despejam suas frustrações na criança, querendo que o filho seja o que eles não conseguiram ser. É verdade que muitos pais acabam projetando nos filhos, né, aquilo que eles não conseguiram realizar na vida e querem se realizar através das conquistas dos filhos. Repito, o pai não faz isso, nem a mãe, porque quer ver o mal do filho, não. É uma coisa inconsciente. É um desejo de se realizar naquele filho. Só que às vezes isso acaba tendo um peso muito grande. Exatamente. Se nós pudéssemos tratar os pais antes de tratar os filhos, seria a melhor terapêutica. Como a gente ainda não consegue isso, a gente vai tratando todo mundo junto. Quando a gente começa um processo de tratamento, de evangelização de a gente em verdade está evangelizando todo o lar. Obrigado pela sua participação. Isso aí. Jorge Furtado. Este assunto nos é muito importante, pois na sua maioria nós, pais, cobramos de forma muito forte os nossos filhos na busca de algo que ele ainda não despertou para a vida profissional. Aí se faz primeiro buscar e informar os bons ensinos para que ele seja preparado para a vida no mundo. Daí a importância da parte espiritual para a criança e o jovem. O Rafael disse que ele começou a se equilibrar quando ele entrou numa mocidade espírita, né? Exatamente. A gente tem, Eduardo... Comigo foi a mesma coisa. Que buscar o ponto de equilíbrio. Eu nunca me esqueço da frase do Buda que nos diz que o equilíbrio está no meio. Porque a gente tem que fugir dessa postura 8 e 80. Porque o pai faz sempre o que ele acha e naquele momento é a sua melhor expressão para com relação aos filhos. Então pais não se culpem também. Porque senão a gente vence um problema e começa outro. Nós entendemos que a melhor proposta é nós ficarmos no meio, porque nós vamos cobrar. Nós vamos querer do nosso filho o melhor, a melhor colocação no mundo, mas sem excessos. Nós não podemos achar que o nosso filho ele vai ser um PhD, vai se tornar uma máquina, vai ser um vencedor, até porque ser vencedor sob a ótica espiritual é daquele que vence os próprios vícios. Mas também não vamos nos tornar laços, aquele que não cobra nada, aquele que não pede nada, porque senão a criança, o jovem, fica sem referências. Então é o bom senso. Quando Allan Kardec estava sendo inumado
inumado lá no cemitério de Montmartre, gente. Eu falo Montmartre e as pessoas querem me corrigir, Père Lachaise. Ele foi inumado em Montmartre e depois transferido para o Père Lachaise. Camille Flammarion disse uma coisa que eu nunca me esqueço. Você é considerado bom senso encarnado. Então, qual a melhor proposta dos pais para com relação aos filhos? Bom senso. Saber dizer sim, saber dizer não. Não cobrar demais, mas também não adotar a postura da lassidão. E isso como é que a gente faz? Nós vamos aprendendo todos os dias. Se eu tivesse uma fórmula, eu dava para vocês. Mas se vocês conhecerem as dificuldades que eu tenho com a minha filha em casa, vão perceber que eu também estou no aprendizado. Vamos lá. A Carla Araújo. Boa tarde, excelente tema. Escuta a rádio já faz tempo, mas nunca pude interagir. Vocês me ajudam muito todos os dias. Obrigada. Nós que agradecemos, Carla Araújo, a você que nos acompanha, que está conosco, que faz parte aí da família Rádio Rio de Janeiro. A Priscila Obadia Leite, ela também manda uma mensagem para o nosso Alexandre. Alexandre, eu tenho depressão e muitas vezes fico desmotivada. E já pensei inúmeras vezes em tirar a minha vida, como já tive tentativas. Mas lembre-se que nunca estamos sozinhos. Deus nos ama e nos cerca de pessoas, mentores e espíritos de luz que querem te auxiliar. Ore que Deus e todas essas pessoas estão contigo. Tenha força e fé. Amamos você. Não desista. Persista e verá que terás a resposta que necessita. Ela também diz que tem uma filha adolescente e tento sempre não cobrar tanto. Mas ela dentro de casa é de um jeito, de fora é outro. Acha que para se enturmar tem que fazer o que os colegas querem. A jovem busca muito isso, é normal, né? É autoafirmação. Autoafirmação. Agora se envolveu com um menino que adora falar que tem depressão e não quer fazer nada para melhorar. Ele não estuda, só fala de morte, que não gosta de crianças, de pessoas e coisas negativas. Minha filha o conheceu, tem pouquíssimo tempo, mas já entra em atrito aqui em casa, pois fala que o ama. O jovem é extremista, não é? Ela faz terapia há mais de 3 anos. Já colocamos isso em pauta com a psicóloga e em casa conversamos demais. Mas ela fala que o ama e faz coisas que eu a desconheço, como mentir. Falem sobre isso, por favor. Você tem 2 minutos para falar sobre isso, que já vem o intervalo. A lida com os nossos jovens é sempre uma lida de muito aprendizado. Então eu penso que num primeiro momento nós temos que conquistar os nossos jovens para que eles tenham confiança em nós. Então, minha amiga, a mensagem que eu deixaria para você é o seguinte: a sua filha é uma jovem no mundo. Ela age tal qual os outros jovens. Tem as mesmas iniciativas, tem os mesmos processos de autoafirmação. Às vezes age em casa de um jeito, na rua do outro. E isso vai deixando os pais, eu vou usar até uma palavra pesada, enlouquecidos. Talvez seja a forma como todos os pais, quando trazem assim as considerações sobre os seus filhos adolescentes, seja dessa forma. Agora, não desista. Vá caminhando cada dia sem entrar todos os dias às turras com a sua filha, mas vá conquistando espaço. Vá demonstrando que você é amiga dela, mas sem perder a autoridade. Porque quando você se aproximar e ela ver-te como uma amiga, ela vai te trazer os dramas, ela vai conversar mais com você e com a sua autoridade de mãe, respaldada numa amizade, você vai conseguir que ela melhore o comportamento dentro de casa, sendo mais consentâneo com aquilo que ela age na rua, e você vai ganhando pouco a pouco a sua filha de volta. É isso aí, ó. Já passou rapidinho, mas ainda tem 1 hora de programa, então você aproveite, o tema é importantíssimo. Aproveite o intervalo para compartilhar o programa, né, com seus grupos aí de WhatsApp. Vai lá no YouTube, dá o like, dá o joinha, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook. Com certeza vai ajudar a muitos pais, a muitas crianças e a muitos jovens. O intervalo é rapidinho e já voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. No Rio, meio-dia
11h55, o sítio Burle Marx é declarado um patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Plantão Rio Notícias. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, um órgão regulatório vinculado ao Ministério de Minas e Energia, autorizou o início das operações de uma instalação produtora de biometano de aterro sanitário. Localizada em São Paulo, ela foi estruturada pela empresa ZEG Biogás e Energia. Essa é a primeira planta desse biocombustível aprovada no estado. No restante do país, outras 3 já estão em funcionamento. A autorização para as operações foi publicada no Diário Oficial da União e, segundo uma nota divulgada pela ANP, o biometano é um combustível renovável que já está sendo utilizado em diversos países e sua produção está associada a um melhor aproveitamento de resíduos existentes nos aterros sanitários. O presidente norte-americano Joe Biden recebeu a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O líder norte-americano foi vacinado com o imunizante da Pfizer. A aplicação do reforço foi aprovada pela Agência Regulatória Sanitária Norte-Americana na semana passada. E ela é recomendada para os idosos e adultos com comorbidades. Segundo o site intitulado Our World in Data, da Universidade de Oxford, os Estados Unidos já aplicaram as 2 doses da vacina contra a Covid em 56% da sua população. E o país tem enfrentado muitas dificuldades em convencer as pessoas a se vacinarem. Com a disseminação da variante Delta do coronavírus, os Estados Unidos sofrem com um aumento do número de casos dessa doença. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 5,378 para compra e R$ 5,379 para venda. Rio é Niterói com céu claro e umidade relativa no ar em 70%. E para amanhã aqui no Rio a previsão é de céu claro. Neste momento, na Ilha do Governador, 32 graus. E o sítio Burle Marx, lá em Barra de Guaratiba, agora é patrimônio cultural aqui do estado. O título foi concedido por meio da lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Ceciliano, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro. A lei prevê que o Poder Executivo pode realizar ações e convênios para financiamento de obras e também de ações de manutenção da propriedade. E com mais de 3.500 espécies de plantas tropicais, o Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx foi recentemente declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O paisagista viveu por 20 anos no local, onde ele criou um conceito de jardim tropical moderno, rompendo com a tradição de jardins clássicos e românticos do século XIX e início do século XX. No Rio, 12h58. Plantão Rio Notícias. Próxima edição do Plantão Rio Notícias a 1h55 e você continua na companhia de Eduardo Araújo, aqui na Rádio Rio de Janeiro, com o programa Analisando os Fatos. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Auxiliemos sempre. Por que te afirmas tantas vezes incapaz de auxiliar? Em verdade, imenso é o mar das necessidades humanas. Entretanto, muito maior é a fonte da providência divina, junto da qual todos podemos doar algo em favor de alguém. Esse dá o ouro, o outro o pão, aquele o agasalho e aquele outro o ensinamento. Se os teus obstáculos por agora são tantos que não dispões de minutos a fim de empregá-los em benefício de alguém, podes ainda distribuir simpatia e paz, coragem e esperança. Para isso, não aposentes o teu sorriso. Do livro Respostas por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Treze horas.
Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje com o tema Crianças e Adolescentes em Busca do Sentido Existencial. Lemos no início do programa matéria do jornal O Tempo, na sua edição online, com o título Autolesão e Suicídio entre Crianças e Adolescentes. Para falar sobre esse tema polêmico, difícil, estou aqui recebendo o meu amigo, meu irmão, Rafael Siqueira, e vamos dar continuidade agora, Rafael. Com certeza, estamos à disposição. Permaneçam conosco, tragam suas perguntas e dê o like lá nas redes sociais, porque é um instrumento importante para que esse vídeo chegue aos mais variados corações. Vamos começar aqui citando mais uma vez o Livro dos Espíritos, na sua questão 471. Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Responderam os benfeitores espirituais a Allan Kardec. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da de quem com ele estiveste durante o sono. Por que eu li essa questão? Assim como a 459, que fala da influência dos espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos, eu percebo muitas crianças e jovens, conversava isso com o Rafael no intervalo, essa nova geração de espíritos com uma mediunidade muito ostensiva. Vejo isso pelo meu próprio filho, que desde novinho já apresentava essa sensibilidade mediúnica. E isso gera também nas crianças e nos jovens, que já estão com muitos conflitos, uma sintonia espiritual que muitas vezes, conforme diz aqui na questão 471, é um efeito de comunicações inconscientes que a gente tem com esses espíritos. Então, se a criança está muito... Vejo crianças hoje em dia com crises de raiva, né? Que agora chamam de TOD, né? Transtorno desafiador opositor. Tudo agora é TOD. De onde vem esse transtorno, né? Que parece que está pandêmico nas crianças? Os espíritos falam aqui, muitas vezes, um ambiente conturbado familiar, as pressões que essa criança e esse jovem sofrem, faz com que elas se tornem mais vulneráveis à atuação destes espíritos, Rafael. Exatamente. Eduardo, é sempre uma coisa que me chamou muito a atenção, e o Espiritismo tem a chave para nos responder os mais variados enigmas. Porque muitas pessoas acham que a obsessão ela só vai ser percebida se eu escutar a voz, se eu vir o espírito, se eu sentir de uma forma patente, mas não se processa dessa forma. O espírito está agindo na minha vida e muitas vezes eu não estou nem percebendo, porque é um pensamento que interfere na minha cabeça, é um sentimento de mal-estar que muitas vezes eu acho que é um cansaço, é algo meu mesmo, mas em verdade eu já estou sendo alvo de uma influenciação espiritual. Então a gente tem que ficar bastante atento, porque os nossos jovens hoje, eles trazem esse componente da mediunidade muito vívido e são, grande parte do tempo, manietado pelos espíritos. Então, qual é a proposta? Que a gente possa trazer esse jovem para o estudo da realidade espiritual, para o estudo da necessidade de entender essas interações com os espíritos e a necessidade de autotransformação, de prática do bem e de inserção nesse componente do espiritismo. Vamos aqui mandar abraços para algumas pessoas que estão mandando mensagens, a gente vai tentando na medida do possível. Nossa irmã Regina Trindade, um abraço, querida amiga. E aí eu lembro também lá da Casa do Caminho, tantos amigos queridos, a Aline Carvalho, seu presidente José, que eu tanto admiro, esse casal maravilhoso, o Rui e a Nilcimar. Mandar também abraço aqui para a Vânia Matos Ramalho, lá da União Espírita Carlos Chagas, a Verônica Ribeiro, um abraço, Verônica, que Deus te abençoe. A Célia Regina, excelente tema, Eduardo e Rafael, estou aprendendo muito com vocês, muita gratidão, paz e bem,
a todos lá de Itapira, no interior de São Paulo. Eduardo, eu quero mandar um abraço para todo mundo, porque ele vai mandando um abraço aí, parece que é um abraço só dele. O Pablo tá até rindo aqui de mim. Gente, ó, um abraço para todos vocês, e eu já aprendi que o abraço aqui na linguagem é assim, então que vocês recebam um abraço. E eu gostei desse Paz e Bem, sabe, Eduardo? Porque Paz e Bem evoca Francisco de Assis. E Francisco de Assis, no seu exemplo, 26 de setembro, o dia do nascimento dele, traz pra gente essa mensagem da humildade, da integração com a natureza, de inserção nos objetivos do Evangelho. Mandar aqui também um abraço pro Vanderlei Borato, lá da casa de Frei Fabiano. Forte abraço, Eduardo e Rafael, programa perfeito. Precisamos lançar um olhar atento sobre os jovens. Por aí passam os assuntos sobre drogas, aborto e suicídio. Eles são sensíveis a esses assuntos. Vamos proteger os nossos jovens. Forte abraço fraterno. E aí eu quero fazer um agradecimento aqui ao Vanderlei também, a todos lá da casa de Frei Fabiano, que tivemos lá no final de semana, eu e a Maria de Fátima Miranda, fazendo um seminário sobre a pandemia. E eles foram muito carinhosos conosco, e também uma mãe, durante o seminário, mandou mensagem dizendo que estava precisando de socorro espiritual para seus 2 filhos, um de 2 aninhos, outro de 4 aninhos. E falei com o Vanderlei, no dia seguinte as crianças foram levadas a casa, né, as crianças numa situação muito complicada. E aí a gente vê a importância da casa espírita num momento como esse, socorrendo aí as nossas crianças. Então, agradecimento lá ao presidente da casa, ao Laerte, ao Vanderlei e à casa de Frei Fabiano no Meier, que está fazendo esse trabalho bonito, socorrendo as pessoas nesse momento tão delicado. Então, muito obrigado aí, Vanderlei. Eu também quero enaltecer o trabalho realizado pela casa de Frei Fabiano, que eu tenho acompanhado. São muitas e inúmeras pessoas encarnadas atendidas e também muitos espíritos atendidos. Que Jesus continue abençoando o vosso trabalho, porque é de suma importância. E, aliás, sempre que nós estivermos necessitando de um amparo espiritual, a primeira coisa que a gente pode fazer e deve fazer é uma prece. Então, mãezinha com um filho com problema, filho com uma mãezinha com problema, vamos orar. Não deixemos de orar. Ah, mas eu não consigo. Abra o finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, recolha alguma daquelas preces e fale com a voz alta. É uma prece. Ah, mas eu não estou conseguindo nem abrir um livro. Faça um Pai Nosso pelos pensamentos. Nós não sabemos o valor de uma prece e como ela atinge os seus objetivos. Nos diz o Espírito André Luiz que não há uma única prece que fique sem atendimento. Então vamos usar desse meio de interconexão com o alto, porque Deus nos ampara a todos os momentos. Isso aí, seguindo aqui, vamos mandar um abraço para Edelsoélia Valença. Minha filha faz tratamento com psicólogo e toma remédio para a depressão. Também conversava com o Rafael e ele me chamava a atenção para esse detalhe que é importante a gente comentar agora, que muitos pais, né, muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer quando o filho precisa de ajuda, quando a criança precisa de ajuda. Quando eu chego para os pais e fala assim, olha, seu filho precisa ir no psiquiatra. Aí o pai fala assim, a mãe, mas meu filho é uma criança. Falei, exatamente. Só que ele não está suportando, ele precisa de ajuda com um médico, ele vai precisar de medicamentos. Ah, mas ele pode tomar floral, ele pode tomar homeopatia? Pode, claro que pode e deve. Mas quando o caso é muito grave, quando envolve um risco imediato à vida desta criança, tem que levar no psiquiatra. Para isso existem psiquiatras que são especializados na área infantil. Exatamente. Eu quero fazer uma contribuição. Meus amigos, pais, companheiros espíritas, percamos o preconceito. Porque isso é preconceito nosso achar que a gente não leva ao psiquiatra achando que pode estar doido. Não leva a um psicólogo por conta dos mais variados motivos. E eu quero até trazer uma consideração. Quando nós estamos com um problema nos olhos, onde que a gente vai? Bom, Eduardo, eu sem os meus óculos, eu nem te enxergo aqui. Quando nós temos problemas nos nossos ossos, onde que a gente vai? No ortopedista. E por que não ir ao psiquiatra quando trazemos problemas psíquicos? Porque se construiu, meus amigos, um preconceito. E o próprio nome já diz, preconceito. Que nós possamos agir em prol da vida. Porque agir em prol da vida, da saúde e do amor aos nossos queridos filhos, familiares, pais, é levá-los no médico.
é propiciar que eles tomem remédios, porque hoje já está atestado aí pelos manuais da psiquiatria, da própria psicologia, que uma depressão, quando está moderada, grave, precisa da recomposição fisiológica, ou seja, precisa tomar remédio. Então, se nós amamos o nosso parente, a gente faz os dois tratamentos. Nós não vamos abdicar do floral, não vamos abdicar da homeopatia, não vamos abdicar do passe, da água fluidificada, do tratamento espiritual, mas em conjunto nós vamos fazer o tratamento médico e psicológico. E não é o Rafael que está dizendo isso. Isso é Joana de Ângeles, nas 16 obras da sua série psicológica. Isso é Manuel Filomeno de Miranda. São os espíritas que vêm escrever sobre espiritismo e também nos falam que os psicólogos e os psiquiatras são enviados de Deus. Pensemos nisso. Isso aí, um abraço para Claudivando de Tanabi, no interior de São Paulo. O Beto Orlando que foi o que nos ajudou a descobrir o Rafael Siqueira. Um abraço, Beto Orlando. Porque o Beto Orlando sabe de tudo, cara. A gente tinha visto, minha esposa tinha visto um recorte de uma palestra um seminário que o Rafael participou, e aí minha esposa mandou para mim. Olha só o que esse rapaz está dizendo, que foi uma pergunta lá complicada que botaram o Rafael, e aí eu falei, gostei desse rapaz, eu preciso conhecer esse rapaz. Aí falei com a Miranda, tu conhece esse rapaz aqui? Ela falou, não sei quem é. Aí eu acho que ela publicou alguma coisa e o Beto Orlando chegou e salvou. Isso aí o Rafael Siqueira deu a tua vida toda, tá? O Beto Orlando levantou sua vida toda e aí foi que a gente chegou no nosso Rafael. Então, agradecer ao Beto Orlando, não esqueço dessa ajuda que ele nos deu, não. Bendito vídeo. Por conta desse vídeo, eu conheci o Eduardo. Conheci o Pablo também, que tá rindo pra mim. Conheci vocês, gente. Se não fosse aquele vídeo, e era um vídeo sobre política, Eduardo. Imagina. Complicado, polêmico. Complicado pra caramba. Eu não chegaria à Rádio Rio de Janeiro. É isso aí. Então Deus age não por linhas tortas, ele age pelos mais variados jeitos, pro que é nosso, venha pra gente. É isso aí. Maria Célia, lá de Ipanema, mais conhecida como a Garota de Ipanema. Ela gosta quando eu falo isso. Aqui é a nossa Márcia, lá de Minas Gerais. Ela diz, querido irmão Alexandre, nosso irmão que mandou uma mensagem pelo YouTube. Então, mais uma pessoa aqui dando uma mensagem carinhosa para você, Alexandre. Desistir não é uma opção. Acredita em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais e em você. Deus te abençoe sempre. Beijos para os meus irmãos da Casa Espírita Aprendizes do Bem em Piedade, no Rio de Janeiro. Ela está lá em Minas Gerais. Eu fico sensibilizado com essas manifestações de carinho, sabe, Eduardo? Fico muito sensibilizado e incito a cada um de vocês a continuar agindo dessa forma, porque nós somos sirineus da dor e da dificuldade das outras pessoas. Eu me lembro de uma passagem bíblica que é daquelas que eu mais gosto, quando o nosso Salvador, o nosso modelo, o nosso guia, ou como nos diz o benfeitor Emmanuel, o governador desse planeta, Jesus de Nazaré, colocaram ele com uma cruz nas costas, uma coroa de espinhos e fizeram ele carregar até o alto de um monte, o Gólgota, e um homem que desconhecia Jesus, chamado Simão, da cidade de Cirene, e por isso Simão Cirineu, viu aquele homem, mas pera lá, tá pesado, ele tá sangrando, deixa eu ajudar a carregar. E ele que desconhecia Jesus, desconhecia que ele era o Salvador, ajudou o governador do planeta a carregar a cruz, nos dando o exemplo de que nós somos os sirineus da vida das outras pessoas. E lembrando Francisco de Assis, é dando que se recebe. Pensemos nisso para sermos cada vez mais felizes. E Alexandre, com tanta emoção, com tanto carinho, espargindo na sua direção, tenho certeza que a ideia de se matar não passa mais na sua cabeça. Um abraço, meu amigo. Vamos lá aqui, a mensagem... Cadê? Perdi, é tanta gente que eu me perco. Vamos lá. O Leandro Maia fala de Niterói, no Rio de Janeiro. Um abraço, Leandro. Temos mesmo que observar nossos filhos, principalmente nesta época em que estamos passando. Ontem eu recebi a notícia de que uma jovem de 23 anos se jogou de um viaduto aqui em São Gonçalo, tirando assim a sua vida. Isso confirma o que o Eduardo falou acerca da necessidade da reabertura das casas espíritas e da evangelização infanto-juvenil. Com certeza, Leandro, isso tem sido uma campanha que eu tenho feito, sempre muito respeitosamente, aos nossos irmãos que têm um entendimento diferente.
a realidade de cada casa espírita. Tem casas que realmente não tem trabalhadores para reabrir, tem casas que são muito pequenas, muito fechadas. A gente entende isso tudo, mas eu não posso deixar de falar aquilo que eu estou vendo, não só pela minha profissão, como por estar aqui também na Rádio Rio de Janeiro. O desespero, a dor é muito grande, e a casa espírita, ela é reconhecida e é falada por todos como um grande hospital. E o hospital precisa estar com as portas abertas, ainda que seja para um atendimento de emergência. Com certeza. Eu partilho da sua opinião, Eduardo, respeitando, logicamente, todos aqueles que pensam diferente, porque nós já passamos do momento assim mais problemático da pandemia. As pessoas já estão recebendo as suas segundas doses, de uma forma geral a sociedade já está se abrindo, e é importante que a nossa casa espírita, que é um verdadeiro hospital para os mais necessitados do mundo, também abra as suas portas com as devidas cautelas, as precauções para atendimento às dores do mundo. Aqui é a nossa companheira Nara. A Nara diz o seguinte: boa tarde, parabéns Eduardo e Rafael, estou em São Luís do Maranhão. Opa, que coisa boa, um abraço para o Maranhão, só terra São boa, Luís. Ótimo tema. Aliás, o Brasil é maravilhoso, né? O Brasil é lindo. Você vai de norte a sul. Gente, isso. Se eu pudesse, todo mês eu ia para algum lugar passear. Só falta grana, Pablo. Vamos lá. Vamos fazer um empréstimo com o Pablo? Vai, tá podendo ele. Parabéns, Eduardo e Rafael. Estou em São Luís do Maranhão. Ótimo tema. Seria maravilhoso compartilhar para que muitos irmãos que estão precisando. Então, vamos seguir o conselho da Nara. Vamos compartilhar o programa. Entendeu? É fácil, gente. Tá no Facebook, vai lá. Tem o botãozinho ali, compartilhar. Toca lá e vai compartilhar. Tá no YouTube. Você, quando tá no YouTube, dá o like, o joinha, o dedo para cima. O YouTube entende que você gostou do vídeo e ele impulsiona para outras pessoas. Ô Eduardo, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que um vídeo de culinária, e eu adoro comida, tem 1 milhão de curtidas, tem 1 milhão de visualizações, e um vídeo espírita às vezes tem dificuldade de ter 1000? Por que às vezes um vídeo com uma música, com respeito a todas as músicas, tem 20 milhões de visualizações e a gente falando de Jesus não consegue ter 2.000 visualizações? Então, a nossa humanidade precisa realmente repensar quais as suas prioridades, né? Mas exatamente. A humanidade diz daquilo que nós somos. Então, se a gente quer mudar a nossa humanidade, nós precisamos mudar a nós mesmos. O Beto Orlando lembra aqui também sobre a questão, fala do Arthur Valadares, né? Foi outro encontro de jovem na Sociedade Espírita Fraternidade. O Arthur Valadares também é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir falar. Olha, o Arthur Valadares é uma referência, porque é uma pessoa jovem, mas de um tamanho conhecimento espírita, de um cabedal espiritual. O Arthur Valadares, eu costumo dizer que é uma autoridade. E eu, assim, mais velho que ele, o respeito como ser humano e como palestrante espírita. Vale a pena, quem não conhece, abrir quaisquer um dos seus vídeos, porque nas palavras de Arthur Valadares, nós encontramos Jesus. A Elisa de Campo Grande, ela falou... o Rafael falou sobre política. Então, por que eu gostei? Porque ele falou sobre política de uma forma que nós aqui da Rádio Rio de Janeiro entendemos que deve ser falado, que é o respeito ao entendimento do outro, né? Hoje em dia existe muito essa questão de que aquele que pensa diferente de nós politicamente é o nosso inimigo. E a nossa batalha aqui na Rádio Rio de Janeiro é tentar mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, que aquele que pensa diferente de você politicamente não é seu inimigo, Rafael. Exatamente. A nossa fala, minha amiga, foi no intuito de nós construirmos pontes, ao invés de construir muros. Trazendo isso para a realidade do nosso jovem, o nosso jovem está sendo ensinado a odiar quem pensa diferente. E eu me lembro de uma frase de... Vou lembrar o autor da frase aqui, de Nelson Mandela, quando ele diz que as pessoas são ensinadas a odiar. Se elas são ensinadas a odiar, elas podem igualmente ser ensinadas a amar. E nós precisamos passar para gerações futuras, os nossos filhos e os nossos jovens, que quem pensa diferente é meu irmão. É meu amigo, que eu devo respeitá-lo, que ele está num momento diferente do meu, mas não perde nenhum dos seus atributos porque vota diferente, porque tem uma expressão sexual diferente, porque torce por um time diferente. Esse é o grande ensinamento do Cristo para cada um de nós. Os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, uma visão espírita da política é essa.
independente de quem a gente vote, nós devemos respeitar o outro, porque ele continua sendo alvo da minha fraternidade e, sobretudo, da minha caridade. É isso aí. A Sônia Regina do Rio Comprido tá me dando bronca aqui. Eduardo, você passou a minha mensagem e não leu. Vocês não existem. Eu quero convidar. Ó, Sônia Regina vai ser uma das convidadas. Quando nós estivermos com o nosso estúdio novo, ela vai sentar do meu lado e ela vai ver o que é monitorar o WhatsApp, monitorar o Facebook e YouTube. Porque eu sempre explico aqui, eu fico muito focado, gente, em pegar mensagens de pessoas que estão numa situação de perigo emocional, de pessoas que estão em grande sofrimento. Claro que o abraço que a gente manda, o carinho, isso é muito importante, mas eu preciso ter um olhar atento para não deixar escapar essas pessoas que precisam de uma palavra com mais urgência. Mas saibam que nós valorizamos muito cada mensagem que chega. Agora vocês imaginam, graças a Deus, o YouTube cada vez com mais participações, o Facebook também, o WhatsApp, as ligações. Não é fácil, Rafael. Eu entendo a sua angústia, minha amiga, porque ele está falando esse monte de nome aqui. Eu também queria dar uma palavra com cada um de vocês. Exatamente. Então, sinta-se abraçada, você é muito importante para nós. E realmente eu estou vendo o trabalho hercúleo que ele está fazendo aqui. Ele fica igual uma formiga atômica, ô Pablo. Ele olha para o celular, ele olha para a tela do computador, ele olha ali para a câmera. Eu tenho que tirar o chapéu para você. Porque o foco é esse, é vocês, é aquilo que vocês estão passando, a necessidade, às vezes uma pergunta que a pessoa está muito angustiada, precisa de uma resposta, então esse é o foco. Mas um grande abraço, a querida Sônia Regina do Rio Comprido, e em nome dela eu peço perdão a todos que eu não consigo falar o nome. A Aline Peão está aqui agradecendo também, quero agradecer a você e a todos que têm trazido até nós para a cura dessa obsessão que estamos vivendo, e todo amor com que você trata da nossa família e dos meninos. E a rádio traz muita luz para os nossos lares. Eu que agradeço, Aline, pela tua amizade. Um abraço pro Vander também. A Aline que foi atendida lá na casa de Frei Fabiano, muito carinhosamente com as suas crianças. Então um abraço para ela. A Cristina de Nova Iguaçu. Ela esteve lá no seminário que o Rafael estava. A filha dela que leu a pergunta. Então, a Cristina de Nova Iguaçu. Foi no seminário que o Arthur Valadares estava presente. Cristina, eu vou dizer uma coisa para você. A sua filha ficou famosa por causa daquela pergunta, tá? Ela apareceu em tantos lugares e tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: gostei da pergunta daquela jovem, porque ela sabe perguntar, tem uma voz bonita. Parabéns pela sua filha, tá? Uma jovem bonita, uma jovem engajada. Isso aí. A Sara também, de São Cristóvão, um abraço. A Isabel Mirandela, um abraço, querida amiga, lá de Jacarepaguá. Regina Marques da Penha, a Rose de Guapimirim, obrigado pela mensagem. Vamos aqui voltar, Rafael, é muita gente. Marcos Luciano, de Bom Sucesso de Itararé, no interior de São Paulo. Boa tarde, paz e luz. O ensino das escolas públicas estão se deteriorando, infelizmente. Os alunos não respeitam os professores. Há uma migração de professores para escolas particulares. Na minha opinião, a mídia, a internet, sem controle, está degradando a educação e família. Obrigado pela atenção. E aí, Rafael? Olha, esse é um tema para a gente ficar a tarde inteira aqui discutindo, tá? Porque, em verdade, existem várias questões que são conexas. De fato, existe hoje um desrespeito pelos professores. Minha mãe é professora e cada dia, Eduardo, ela tem me narrado coisas que ela não via ano passado, há 10 anos atrás. Eu tenho aprendido pela leitura das obras espíritas que educação a gente dá em casa. Então, o primeiro lugar de nós educarmos os nossos filhos é na nossa casa. Nós não podemos terceirizar isso para o colégio, para os professores. Porque se a gente faz isso, já chega no colégio violento, desrespeitando os professores. Então a primeira consideração seria essa. Uma segunda consideração é a seguinte: como que a gente vai lidar com esses jovens? Porque são os jovens que estão no mundo hoje. A melhor forma de lidar com eles é procurar entendê-los. E quando a gente sai dessa violência, o professor sai da escola pública para ir para a escola particular, será que ele entendeu aí o seu verdadeiro papel de professor? Eu não estou querendo aí entrar nas razões, aí na essência da pergunta, mas eu acho que tem muitas coisas que são conexas. Agora, de fato, nós devemos privilegiar a família, porque
porque a família é a célula máter, é a célula básica. Diz a questão 775 do Livro dos Espíritos que se esgarçarem os laços de família, nós viveremos uma recrudescência do egoísmo. Então precisamos investir nas relações de dentro de casa, que é uma microsociedade, para nós aprendermos a vivermos na grande sociedade. Quando perdermos os valores de dentro da nossa casa, aí graça o egoísmo. Aí o aluno não respeita o professor, aí aquele que vota não respeita aquele que é votado, aí aquele que trabalha não respeita o seu chefe, aí nós construímos uma sociedade que deixou de se erigir de uma forma serena e fortificada na célula máter, que é a família. Obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. Aqui a... Deixa eu ver, pegar... Voltei, tá. O Antônio de Feira de Santana, na Bahia. Eduardo, que maravilha este programa com a presença do Rafael, então. Pô, que bom que você tá gostando. Um abraço aí para você e aos nossos amigos de Feira de Santana. A Fernanda Linhares, lá de Floripa. Ela colocou, a gente entende, Eduardo. Fernandinha Linhares, um beijo para você, minha amiga. Obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Ela colocou, se você não enlouqueceu ainda, pode apostar que não enlouquece mais. Que assim seja, minha amiga, mas a gente tem que ficar atento, né? Segundo o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco, ele diz que o limiar entre a sanidade e a insanidade mental é muito tênue, então precisamos estar atentos. E Joana de Ângeles complementa dizendo que esses são dias de loucura. Exato. Cuidado, não se deixe enlouquecer. Exatamente. Então não tá fácil para ninguém. Cristina Barreto, também um abraço. Ela ama a Rádio Rio de Janeiro, escuta noite e dia. O Pasquale Neto. Pasquale diz o seguinte: a casa espírita que eu frequento faz bazar todo sábado, mas apenas isso. Poderia abrir para o atendimento fraterno. Com certeza, Pasquale. O bazar é importante, até para trazer recursos para a instituição, mas mais importante do que isso é a instituição estar aberta para atender o sofrimento do próximo, que hoje em dia está muito forte, muito grande. E aí, Rafael? Bom, vamos dar uma contribuição. Eu acho que tudo que a gente quer conseguir, a gente consegue pelo diálogo. Nós conseguimos demonstrando a grande quantidade de pessoas que está em sofrimento, está necessitando dos recursos de um passe, de uma água fluidificada, de um estudo que renova os nossos panoramas mentais. Você trouxe um quadro aí pra gente. Se uma casa espírita abre para um bazar, por que não abre para um atendimento fraterno? Por que não abre para um plantão de passes, onde as pessoas usem a máscara, onde se respeite o espaçamento entre as pessoas? Parece uma coisa incongruente. E como é que a gente conquista isso? Com diálogo, levando isso à diretoria, tentando trabalhar isso de uma forma harmônica, porque eu vejo muitos companheiros, não os que ouvem a Rádio Rio de Janeiro, que querem conseguir isso com discussão. E muitas vezes o ambiente da casa espírita fica pesado porque as pessoas começam a discutir, começam a brigar, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, e aí é o fermento das trevas. Porque o que os espíritos mais querem é nos dividir, e eles vão assolando os pontos de vista exatamente para criar animosidades. Então, como nós vamos conquistando aquilo que a gente acha que é nobre e que vem do alto como proposta de bem para as outras pessoas? Vamos demonstrando que a casa espírita aberta hoje é para atender o ser humano, é para atender o objetivo real da nossa casa espírita, que é a prática da caridade. E nós vamos conseguir chegar lá. Um abraço e obrigado pela sua pergunta. A Kátia Valéria também diz que tem um filho que estava se mutilando e pede socorro à casa espírita, também psicólogo e psiquiatra. É isso aí, a ajuda tem que ser em nível maior, né? Não é só casa espírita, não é só psiquiatra, é um conjunto. Eu sempre digo que é importante levar o psiquiatra em casos mais graves para ser medicado, é importante levar ao psicólogo para tratar da questão emocional e a casa espírita para tratar da questão espiritual. É um tripé aí que tem que andar junto. Exatamente. E quando a gente olha as manifestações dos oradores espíritas hoje, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, o Alberto Almeida, todos eles têm trabalhado em uníssono com essa responsabilidade que nós, os espíritas, devemos ter de indicar o tratamento médico. Uma vez, inclusive, Eduardo, eu escutei
Divaldo Franco dizendo que nós não temos nem conhecimento, nem autoridade para dizer que uma pessoa pode ser tratada apenas na casa espírita. Porque vejam, se a pessoa está com desequilíbrio nos neurotransmissores e eu falo com ela para tratar-se apenas na casa espírita, e se essa pessoa se suicidar depois? E se essa pessoa fazer uma automutilação, ficar bem machucada? Então, hajamos com prudência, com cautela, disponibilizemos todos os recursos espíritas, mas indiquemos o tratamento médico. Porque o remédio só chega ao mundo porque Deus propiciou o avanço da ciência, o avanço das pesquisas, para que nós tivéssemos hoje os mais variados mananciais da medicina. A Carla Araújo, também gostaria muito que as casas espíritas voltassem, sinto muita falta. Com certeza, todos estão sentindo muita falta. A Márcia BP, concordo plenamente, já passou da hora das casas espíritas reabrirem. As igrejas evangélicas, católicas, as escolas, já está tudo funcionando normalmente. A Milton Timito, trabalho com crianças numa casa espírita. Uma criança de 11 anos me contou estar pensando em suicídio. Seus pais se separaram. Quando ela está com a mãe, a mãe não larga do celular. Quando está com o pai, tá difícil ler algumas coisas aqui, ele só dá atenção para a namorada nova. A menina fazia tratamento espiritual, eu levei o caso para a psicóloga. Com a pandemia estamos separados, uma experiência vivida. Então ela está colocando aí uma criança de 11 anos, né? Eu também atendi recentemente uma criança de 11 anos, e a palavra dessa criança para mim, né, olhando nos olhos dela, e você vê que a criança não está ali fingindo, é de que ela colocou uma faca no próprio peito, né, para se matar. Eu tenho filho de 8 anos. Não tem como não olhar para aquele menino e não olhar o meu próprio filho e me perguntar, meu Deus, o que está acontecendo com as nossas crianças? E o próprio menino me dizia que, ele falou, Eduardo, eu perco o controle. Eu não tenho controle sobre as minhas emoções. E ele foi descrevendo, é um menino inteligente, ele disse que na escola precisa estar acompanhado, né, sempre de uma pessoa, porque quando ele perde o controle, ele é capaz de agredir, ele é capaz de fazer algo muito ruim, segundo ele. Ele diz que tem pensamentos que vêm à mente dele, eu conversei com ele sobre esses pensamentos. Você vê claramente que não é só uma questão de um processo obsessivo, mas é uma questão que ele próprio traz de vidas passadas. Parece ser um espírito que foi muito violento no passado, e agora ele tem dificuldade em conter o próprio instinto, o próprio impulso dele de agir com violência quando contrariado. Evidentemente que os seus algozes espirituais acabam encontrando muita facilidade em atuar, sobretudo por não ter um ambiente familiar também equilibrado. É tudo junto, Rafael. É tudo junto. E nós podemos aí vislumbrar talvez mais alguma coisa, porque vejam, o período da separação dos pais para uma criança, ele é muito problemático. Essa criança precisa ser preparada. Ela precisa entender que o que está se rompendo ali é tão somente o vínculo entre os pais, mas que eles continuam pais da criança, trabalhar esse afeto com ela, trabalhar como vão ficar as novas relações, porque na cabeça da criança e do jovem isso se perturba. Se a criança tiver um déficit de afeto nessa fase, isso pode aí ganhar maiores proporções e até levar essa criança aí a ter ímpetos suicidas. Então, pais que se separarem, e nós aqui não somos nem a favor nem contra, isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mas ninguém separa de um filho, que tenhamos responsabilidade com relação àquela criança que precisa de afeto. Esse quadro que está sendo trazido é de um déficit de afeto. A criança quer ser amada pelo pai, quer ser amada pela mãe. Existe uma outra coisa aí que está subentendida, não sei se é o caso, mas nós podemos levantar que talvez é um quadro de alienação parental. Porque vejam, o casal que está brigando começa, para atingir o outro, a usar daquela criança, ou na omissão, não vou dar atenção a ele não, porque ele me lembra o pai, me lembra o casamento, mas é a criança que acaba sendo atingida. Então nós temos que ter responsabilidade com esses casos, porque existe uma vida, existe uma criança que é nosso filho. Obrigado pela pergunta, obrigado aí pela participação. Vamos nós aqui. Pedro Souza, querido amigo e irmão, o problema da atual geração é o freio.
Acho que com toda a correria diária, nós pais damos muita liberdade, fazemos muito o gosto para compensar a ausência. E aí, Rafael? Olha, a gente conseguir chegar num diagnóstico de uma forma tão assertiva assim, eu acho complicado. Eu não diria que é o freio nem a ausência de freio. Nós poderíamos ler os mais variados teóricos sobre o assunto e chegar às mais variadas conclusões. Existe aí alguns teóricos que dizem que os pais não dão o devido freio e as crianças se tornam aí com liberdade demais, fazem o que querem, se tornam tiranos dentro de casa, mas existem outros teóricos que dizem que quando você também tolhe demais, faz a criança ficar muito presa, sempre agarrada em você, você torna aquela criança sem iniciativa, uma criança muito dependente. Então qual é o segredo? O equilíbrio. Nem num extremo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não vou frear aquela criança ou aquele jovem de forma que eu lhe tolhe a iniciativa, mas também não vou deixar tão frouxo de forma que ela faça o que ela queira e se torne um tirano dentro de casa, um tirano na sociedade, e isso aí a gente vai aprendendo. Até porque o pai tem uma personalidade, o filho tem uma personalidade, e se for preciso, a gente busca o amparo, o auxílio de um profissional para a gente ir ajustando aí essa célula familiar. Antônio dos Santos de Realengo, uma excelente tarde, um grande abraço ao Eduardo e ao Rafael. Uma infância bem exemplificada alcançará certamente uma adolescência equilibrada na iluminação e fé inquebrantável no futuro evolutivo, com as resplandecentes e seguras páginas do Evangelho de Jesus, o almejado sentido de uma vida tranquila e envolvida daquela paz que o mundo não pode dar porque desconhece. É o caminho que Jesus e seus discípulos da bondade, da justiça e da verdade percorreram com as suas inquebrantáveis e firmes fé no espírito e no coração. Obrigado, amigo Antônio dos Santos. Um abraço também para o Pedro Luiz do Valqueire, Luiz da Ilha do Governador. Um abraço, querido amigo Alexandre Menezes também. Meus irmãos, muito grato pela atenção de todos em meu relato, desabafo. Então, Alexandre mandou mensagem aqui também pelo WhatsApp. Importante para mim saber que me perceberam, que eu estou aqui. Gratidão aos amigos encarnados e desencarnados pelo apoio. É o Alexandre Menezes de Miguel Couto, Nova Iguaçu. Alexandre, não quebre essa corrente. Já que nós te percebemos hoje, você vai se tornar mais forte percebendo outras pessoas. Quanto mais você perceber pessoas que estão na mesma condição que você vai dar mais utilidade à sua vida. Eu estou recebendo até uma inspiração para falar dessa forma. O meu pai bebeu por 16 anos e se achava a pior pessoa. Quando ele entrou para os Alcoólicos Anônimos e percebeu que ele podia vencer o vício. E venceu como? Ajudando outras pessoas com o mesmo vício, que chegavam com os mesmos problemas, com família destruída, sem autoconfiança, sem autoamor. E lá nos Alcoólicos Anônimos, ele percebia que cada dia era uma luta, um dia de cada vez, e que ele deveria prosseguir nessa corrente. Da mesma forma que ele foi ajudado, ajudar outra pessoa, porque aí a gente entende o nosso valor para a gente mesmo e na vida de uma outra pessoa. Alba Valéria Azevedo. Queridos irmãos, faço parte da Casa Espírita Deus Cristo e Caridade. Só de sábado até hoje tivemos 3 suicídios na nossa localidade. Sinceramente não sei como agir e fazer na nossa Casa Espírita. Nossa casa fica no município de Cachoeiras de Macacu. É isso aí, Alba. A gente tem que seguir o conselho de Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz que Jesus conta conosco. Uma mensagem que eu sempre tenho lido, e eu vou ler mais uma parte dessa mensagem. O Dr. Bezerra diz: hoje, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com mais facilidade. Ide como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada
e pelo exemplo da abnegação. As forças vivas do universo estão convosco, no doce intercâmbio conosco. Ide e amais. Esse é o caminho, Rafael. Esse é o caminho. Quanto mais a gente ama, mais a gente vai iluminando os próprios caminhos e os caminhos das outras pessoas. Há um ditado oriental que nos diz: é melhor acender uma vela do que vociferar contra a escuridão. A escuridão hoje nos traz desemprego, desencarnações, suicídios. O que nós podemos fazer? Acender uma vela. É pequenina, mas é o que nós podemos dar para iluminar os caminhos ao nosso redor. Se nós conseguirmos atingir uma pessoa, já é muito. Se nós atingirmos 2, ficou ainda mais, mas que nós façamos a nossa parte. Lembrando que nós somos tal qual um beija-flor, que vai pegar uma gotinha de água para apagar um incêndio. Enquanto no mundo está cheio de elefantes com trombas compridas que adoram falar da vida alheia, mas que poderiam encher aquelas trombas para ajudar a apagar o incêndio. Sejamos o beija-flor resoluto, esperançoso e confiante em Deus, porque de pequenos em pequenos beija-flores a gente vai diminuindo a quantidade dos suicídios. Nossa companheira Wanda Serafim. Boa tarde, meus queridos irmãos. Tenho netos, mas tenho 2 que acredito que têm muita necessidade de tratamento psicológico. Minha neta me pediu chorando que eu a ajudasse a ir no psicólogo, mas que eu a levasse sem a mãe saber. Ela tem 14 anos. Você vê, uma menina de 14 anos pedindo. Numa fase em que o jovem não tem nem muita noção da importância de um psicólogo, mas ela está sofrendo tanto, provavelmente, que alguém deve ter falado com ela e ela está se apegando a essa possibilidade de ter uma ajuda. Mas ela não quer que a mãe saiba. Talvez tenha a ver com aquilo que o Rafael falou na primeira hora do programa. O irmão tem 17 anos. Tem o hábito de comer os dedos dos pés. Come casca da ferida. E pude observar que ele ainda... Na minha ignorância, acredito que a família está precisando de uma terapia familiar. A minha filha está morando comigo agora, devido à morte do meu marido. Estou tendo a oportunidade de observar mais de perto as crianças. Pergunto a vocês, como devo proceder? Me aconselhem. Observação, a menina vive se cortando e tomando remédio escondido. Preciso de conselho. Que Deus a todos vos abençoe. O tema está muito maravilhoso. Leve no psicólogo. E leve no psiquiatra também. E ajude igualmente o irmão, porque não é razoável uma pessoa comer os dedos dos próprios pés, nem comer feridas. Existe um transtorno que está sendo camuflado nessa comer de cascas, nesse comer de unhas dos pés, e esse transtorno precisa ser descoberto e precisa ser tratado. Deus te escolheu como o sirineu desses 2 jovens, e você está nas suas mãos ajudá-los. Talvez encontre resistência dos pais, mas talvez hoje seja o grande contributo que você pode fazer na vida dessas pessoas. Peça o auxílio do alto, peça auxílio dos bons espíritos e siga em frente, porque a vida vai nos apresentando as maiores e mais grandes dificuldades, mas ao nosso lado nós temos os caravaneiros espirituais que estão nos auxiliando. E por certo, esses 2 jovens, o caso deles chegou até você porque os bons espíritos sabem que você tem o estofo suficiente para ajudá-los. É verdade, é uma situação muito difícil, né? Ver uma menina de 14 anos, um jovem de 17, você como avó, não é? Então o Rafael foi muito inspirado, é isso, a senhora tem que buscar ajuda para a mãe também. Porque se a filha, né, de 14 anos pede para não contar para a mãe, então a gente precisa ajudar essa mãe também. Não sei se são pessoas abertas ao espiritismo, mas se forem, buscar ajuda de uma casa espírita ou de uma igreja, não importa, mas buscar ajuda espiritual também. Então que Jesus inspire a senhora aí, a Wanda Serafim. A Rita de Cássia Paiva. Meu Deus, que programa maravilhoso. Dá vontade de gritar ao mundo, ouça este programa. Vai te ajudar. É a Rita Paiva de Realengo. Obrigado, Rita.
Esse é o objetivo, né? Meus amigos, eu quero falar uma coisa do fundo do coração para vocês. Sempre que eu falo, eu procuro sempre falar de forma positiva e esperançosa, mas eu não posso perder a responsabilidade pelas coisas que eu falo. Nós estamos vivendo um período muito difícil, e não só na matéria. Na matéria nós temos desemprego, nós temos um finalzinho aí de pandemia, nós temos problemas econômicos, mas em termos espirituais nós temos muita obsessão. Nós temos muitos espíritos retornando nos nossos jovens, nas nossas crianças, em intrincados problemas obsessivos que nós precisamos facear com Jesus, com oração, buscando amparo na espiritualidade e com atitudes. Porque o espírita desenvolve atitudes, e a atitude é procurar ajuda, procurar amparo. A gente não pode cruzar os braços, nós precisamos colocar os braços na charrua, como diz Jesus, sem olhar para trás. Porque Jesus precisa dos nossos esforços para poder catalisá-los em busca do bem comum. Então, sigamos em frente, sigamos em paz, mas agindo durante todo o momento. É isso aí. Vamos ler uma página aqui do livro Adolescência e Vida. Joana de Ângeles, no capítulo 25, ela vai falar sobre o adolescente e o suicídio. Vou ler só uns 2 parágrafos para nós entendermos, dentro da visão psicológica que Joana de Ângeles traz, o que está acontecendo com os nossos jovens. Ela diz o seguinte: não conseguindo a autoidentificação, mediante o processo de educação a que se encontra submetido, ou portador de um distúrbio psicótico maníaco depressivo, que é hoje chamado a bipolaridade, um transtorno bipolar, que não conseguiu superar ou experimentando frustrações decorrentes de conflitos íntimos, o adolescente imaturo opta pela solução adversa do suicídio. Sem estrutura emocional para enfrentar os imperativos psicossociais, e a gente vê claramente isso nas crianças e nos jovens, falta estrutura emocional, o que Freud chamava de um ego mais fortalecido. Ou mesmo os desafios dos relacionamentos interpessoais, ou aturdido pelas sequelas das drogas aditivas, ou empurrado a plano secundário no lar, o adolescente parece não encontrar caminho que deva ser percorrido, tombando no autocídio infame de consequências infelizmente imprevisíveis e estarrecedoras. Ignorando a realidade da vida, continua Joana de Ângeles, na sua magnitude e profundidade, procura solucionar os problemas normais, pertinentes ao seu crescimento, da maneira mais absurda, que é a busca da morte, em cujo campo ressurge vivo agora sob a carga insuportável da ocorrência elegida para fugir do combate que o elevaria a estágio superior, de conhecimento e de autorrealização. Então Joana fala que o jovem está buscando fugir, e é essa a realidade. Como ele não consegue lidar com a frustração, com o desafio, com os seus bloqueios, ele começa fugindo através de drogas, da autolesão, e se ele não encontrar a ajuda necessária, e aí muitos jovens, a neta da Wanda Serafim pediu socorro, mas muitos jovens, o Rafael, não pedem socorro. Então Joana nos chama a atenção de que o jovem está enfrentando muita dificuldade para lidar o quê? Com as frustrações. Nós vemos jovens falando em se matar por pequenas frustrações. A intolerância à frustração, os seus bloqueios emocionais, muitos jovens com problema de timidez excessiva, se acham feios, se acham burros, se acham menores, inferiores ao outro. Isso vai deixando eles extremamente vulneráveis. Daí a importância de nós estarmos atentos a esses jovens, como a Wanda, que é uma avó, e percebeu o que a própria mãe talvez não tenha percebido. Exatamente. Nós estamos abrindo aqui um outro flanco que a psicologia chama de dificuldade de lidar com frustração. E isso ocorre muito com a juventude dos dias de hoje, a ponto de alguns estudiosos chamar de geração novalgina, porque não
não consegue sentir a menor dor, porque tudo tem que ter um paliativo, tem que ter algo para poder tamponar aquela dificuldade. Então, o rompimento de um relacionamento amoroso, um primeiro namorado, já é causa para um suicídio. Quando tiram 7 numa prova, já é causa para um suicídio, para uma depressão. Quando não consegue agradar um pai, porque vai elegendo sempre metas maiores e maiores, já é causa para uma ansiedade. O que Joana chama então de uma autoidentificação? É aquele jovem ser ajudado a identificar quais são os valores da vida. Por que nós estamos no mundo? O que nós somos? Para onde nós vamos? Por que eu estou valorizando tanto conquista de natureza material? E aí entra a doutrina espírita. Porque se o remédio reequilibra os neurotransmissores, eu preciso da psicologia para ajudar a equilibrar as minhas emoções, mas preciso sobretudo do espiritismo para me devolver a real possibilidade de quem eu sou. Eu sou um espírito imortal. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Quanto mais eu buscar as coisas do mundo, é tal qual a pessoa que tem sede e quer dessedentar-se com água do mar. A dor faz parte de um processo de crescimento. Então a dor, ela é minha amiga, não é algo para eu ter depressão. Então eu aprendo, e devo passar isso para o jovem, que o rompimento com o namorado é algo que rompe hoje, num processo que no futuro eu vou encontrar outro. O desemprego é algo que, se eu estiver capacitado, eu perco um, amanhã eu encontro outro. A pessoa vai se fortificando, porque ela vai entendendo um espírito imortal. Alguém que está de passagem no mundo, não para conquistar as glórias, os lauréis dos Césares, mas alguém para aprender a se fazer uma pessoa melhor. Para buscar experiências e se tornar um viajor do infinito. Mas se nós mirarmos apenas nessa estreita faixa de tempo que é a nossa atual encarnação, cada dificuldade será geradora de uma frustração. Que nós então olhamos para frente, para o alto, e nós nos consideremos espíritos. É o que está faltando para os nossos jovens. Ó, o pessoal está pedindo aqui parte 2 do programa com o Rafael. Ele está de férias aí, eu não sei como é que tá a vida dele aí, ó. Vai pensando aí, ó. A Fernanda Linhares lá de Floripa, que é a parte 2. O pessoal está pedindo aqui também a parte 2. Realmente não deu tempo de trazer tantas participações. Muita gente pedindo socorro, muita gente pedindo ajuda, né? A Leonora Mello, meu filho está com 19 anos, ainda muito imaturo, não consigo diálogo com ele, está servindo o quartel, começou a beber e usar drogas, como agir? Tem outra aqui, ó. Na verdade, o filho que bebe e usa drogas, quando ele é levado a um tratamento psicológico, vai ser buscada a causa que está levando ele a beber e a usar drogas. Porque o problema não é o beber e usar drogas. Essa é a consequência de algo que dentro dele está incompleto. Sim. Está mal compreendido. É uma emoção que está sendo drenada num substituto, numa fuga psicológica chamada álcool e drogas. O que um psicólogo vai fazer? Remontar a diretriz, drenando através da conversa por que ele chegou naquele problema. E o que a doutrina espírita fala? Fala de que, sobretudo, ele não é um corpo, mas ele é um espírito. Mandar um abraço aqui, o aniversário do Matheus, filho da Naera Costa, está fazendo aniversário, 16 anos, que Deus abençoe o Matheus. Abençoe a todos vocês que mandaram mensagem. Obrigado pelas mensagens. Me perdoem, não deu para trazer todas, né? Tá muito difícil, realmente, é muita dor, muita dificuldade. Nos últimos tempos, até eu fiquei doente, porque de tanto atender de manhã à noite, porque como dizer para uma mãe que está pedindo pelo amor de Deus, me ajuda, e eu sem mais horário, eu tenho que criar um horário novo. Até a minha família meu filho acabou me cobrando, poxa, pai, você está trabalhando demais. E eu tô tentando, né, me organizar melhor, mas tá difícil, Rafael. E eu, no apagar das luzes aqui, quero dizer uma coisa. Eu amo o Eduardo e quero dizer para vocês do excelente profissional, do excelente comunicador e da pessoa de bem que ele é. E eu também amo esse rapaz aqui, meu amigo, meu irmão. Amo vocês, amigos ouvintes, que amam a Rádio Rio de Janeiro, como a nossa amiga aqui, a Selminha de Honório Gurgel, ela disse que essa rádio é maravilhosa e ela salva vidas, e com certeza salva. Muito obrigado a todos vocês por nos acompanhar mais uma vez, ao Rafael por estar aqui conosco. Força, gente, coragem. Vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, Jesus espera por nós.
mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, todos podemos oferecer algo para quem está sofrendo. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos e que nós sigamos confiantes, porque a força está dentro de nós. Graças a Deus, muita paz a todos. Até o próximo Analisando os Fatos, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos.